A luta de uma mulher para manter viva a cultura indígena. Até os 7 anos, ela nem sabia que era índia. Fez faculdade e aprendeu tudo sobre a cultura do homem branco. Depois voltou para o seu povo, brigou pelas tradições e criou a própria aldeia. Nesta aldeia, quem manda é uma índia. Eu vivo livre na natureza, a minha harmonia com a natureza é essa harmonia das cores. Ela nasceu na cidade grande, mas fundou a própria aldeia, onde a regra principal é viver como alguns dos primeiros brasileiros. Seminus, em contato permanente com a natureza e falando o tupi-guarani. A aldeia criada por Itamirim é a Tabaçu. Fica em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, e faz parte da reserva Piaçaguera. O lugar tem outras aldeias que juntas abrigam cerca de 600 índios. Você é tupi-guarani? Aqui todos são? Todos. Muitos chegaram nestas terras no ano 2000. Com 6 quilômetros de praia, a reserva é a divisa entre as cidades de Itanhaém e Peruíbe. As aldeias ficam numa área que se valorizou muito nos últimos anos. Algumas em lugares considerados nobres aqui no litoral de São Paulo, como a aldeia Porungaua, por exemplo, que fica bem à beira da praia. Uma localização privilegiada que tem provocado muitas disputas pela posse da terra. Os índios já foram ameaçados pela construção de um porto de cargas, de uma usina termoelétrica e, por último, de um empresário que queria a reintegração de posse. A gente é muito perseguido pelos Juruá, né? Então a gente precisa saber lutar. Juruá, o que é? Juruá é os brancos. São os brancos? É, os brancos. Além de tirar a gente da nossa terra, ia trazer a poluição, né? Todos os projetos foram rejeitados pela Justiça e a reserva Piaçaguera foi registrada recentemente. Isso aqui ia ser destruído tudo. Ia acabar com a natureza, né? E o índio não tem esse negócio de querer destruir a natureza, ele quer conservar. Ao mesmo tempo em que lutam para conservar a terra, algumas aldeias aqui do litoral de São Paulo também tentam resgatar a cultura e as tradições indígenas. Nesta aldeia, por exemplo, esta imagem faz parte do cotidiano. Aqui, todos procuram viver no dia a dia como viviam os antepassados, os primeiros índios que chegaram nessa região centenas de anos atrás. Os índios da aldeia Tabaçu foram trazidos para cá por Itamirim e o marido, o cacique Uerá. A história de Itamirim lembra muito uma lenda indígena. Até os 7 anos de idade, ela nem sabia que era índia. Ela só conheceu suas raízes quando a mãe decidiu voltar para a tribo com a família. Os novos amigos falavam uma língua que ela não conhecia. Mesmo com as dificuldades iniciais, tudo passou a fazer sentido para Itamirim. A índiazinha cresceu, terminou os estudos no mundo do homem branco, entrou na USP, a principal universidade do país, e hoje é educadora na aldeia que ela mesma ajudou a formar. E eu vi que, mesmo eu buscando esse fortalecimento para minha identidade, eu via que até para os próprios mais velhos já estava muito enfraquecido. As práticas, né? A missão do indígena, o ser, né? A essência do indígena, tudo isso já estava se esquecendo cada vez mais. Nós ainda existimos na... Depois de se formar, Itamirim passou a dar aulas na aldeia onde vivia. Queria ensinar a cultura indígena para as crianças, uma forma de preencher o vazio que ela mesma sentia quando pequena. Foi cada vez mais me dando aquele anseio de saber o porquê, né? Que de berço eu não fui educada na aldeia, não fui educada na minha língua, não fui educada nos meus costumes.
O líder da época me proibiu de ministrar aula na cultura, por conta desse meu querer de mais prática, né? Surgiu, né, vários, né, assim, dentro de mim, vários conflitos de que o que eu vou fazer agora? Eu sou uma educadora indígena, fui proibida de ministrar aula na língua, o que eu vou fazer? Né? Então aí eu pedi demissão. Né? Eu falei, então aqui não é meu lugar, eu preciso ir para um lugar que me acolha. O marido se encarregou de escolher no meio da mata o lugar para a nova casa. Desde pequeno, desde criança, ele tem conhecimentos, né? Ele tem uma habilidade geográfica muito aguçada, né? Como um guerreiro. E ele descobriu esse lugar aqui. Ele falou, olha, o que eu posso fazer por nós, já que a gente quer essa vida pra gente, é pegar a nossa família e se ausentar na mata. A ideia era criar os filhos nesse pedaço de terra, mas a família não seguiu sozinha. O meu irmão, ele é casado com uma não indígena, né? E ela, assim, esses casamentos são permitidos em algumas aldeias sim, em algumas aldeias não. O não indígena que vem morar, tanto homem quanto mulher, na aldeia, ela precisa adotar cultura, adotar a língua, né? Para ela poder conseguir viver. A minha cunhada, né? Ela quer isso para os filhos dela. Foi a primeira coisa que ela disse, né? Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu quero isso para os meus filhos. O marido se tornou o cacique da nova aldeia e ela a líder cultural. Aos poucos, o grupo foi crescendo e hoje são 9 famílias, 45 pessoas. A minha função é, olhar, né, tomar conta das pessoas que estão residindo seriam os indígenas, para poder, buscar lá fora também, né, recursos, né, tanto da parte da saúde, que tem pelo governo, né, a parte de saneamento, né, e até estar por dentro também um pouco da política, né, em relação aos recursos que estão previstos para os indígenas. A principal regra na aldeia Tabaçu é aprender a língua tupi-guarani, não importa a idade. Itaju é a irmã de Itamirim e está aqui há pouco mais de um mês. Ainda está se adaptando. Quem nasce falando, as crianças aprendem, já cresce falando, é fácil. Para mim, que era tupi-guarani, eu estava tentando inserir uma outra cultura, ficou bem difícil. Aí eu vim para cá para tentar retomar a minha própria língua, né, recuperar o tupi-guarani, que é a minha origem. Gisele é casada com um índio e mora na aldeia desde a fundação. Aqui o nome dela é Moronti. Ela já entende o tupi-guarani e quer que os filhos também sigam a cultura do pai. O que representa, o que significa? Eu acho assim que é uma oportunidade maravilhosa, né? Você poder viver na comunidade, participar, os costumes, assim, é algo que as pessoas, que acho que todo mundo gostaria de ter, né? As crianças têm aulas todos os dias. No currículo, disciplinas do homem branco. Mas os alunos daqui também precisam se dedicar às aulas de tupi-guarani. Os fonemas da língua não são fáceis nem mesmo para as indiazinhas. Mas quando o professor Weweju puxa a música, nós não deixamos de falar da nossa mistura com o branco, eles são muito cientes disso. Eles sabem que temos 50% de branco, 50% do indígena, então nós mesclamos tudo isso, tanto é que eles me chamam de tio Eué. Né? Então a gente vê que há uma interação muito legal no aprendizado, tanto do branco quanto do indígena. Na aldeia, as casas são de madeira, mas construídas em círculo, como manda a tradição. Mas tradição só do lado de fora. Por dentro, as facilidades da vida moderna. Sofás, televisão, armários, geladeira, fogão a gás. Mas as refeições são coletivas e as tarefas distribuídas entre todos. Hoje é limpeza aqui. Limpeza, cuidar da fogueira. Cada um tem uma tarefa e a tarefa muda cada dia. Né? Cada dia. Itamirim e o marido tentam que a rotina da aldeia se pareça ao máximo com a dos antepassados.
Parte da comida vem da caça, da pesca e da coleta de frutos. Eles recebem a visita de turistas. Para conhecer a aldeia, eles pagam uma taxa. Ao contrário das outras tribos, aqui eles preferem não vender artesanato aos visitantes. Uma das atividades diárias aqui na aldeia é justamente fazer essa trilha. O grupo segue pela mata e as crianças vão aprendendo como dar o alerta em caso de perigo. O Anderecoá é um espaço aberto por eles na mata para festas. Eles acreditam que o lugar guarda a essência da vida indígena, liberdade em comunhão com a natureza. Um estilo de vida que Itamirim vê como uma semente que deve ser espalhada por outras aldeias do país. E as outras aldeias, né, estão assistindo isso. E aí eles estão começando a reagir. E as pessoas, de alguma forma, querendo nos conhecer, né, para ajudar a fortalecer isso que nós queremos, continuar sendo indígenas. Ora,